Vanderlei. Deixa eu só colocar aqui, né? Isso, obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Agradeço o convite. Me sinto honrado de estar aqui essa noite com vocês. Nós vamos falar hoje sobre a parábola dos talentos, como o título está mostrando, né? Então vamos começar pelo início. O que é uma parábola? A parábola, ela é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. É uma narrativa, é uma história que Jesus contava. Não era um fato ocorrido. Não é que ele não relatava um fato ocorrido. Ele criava uma história na qual ele botava um ensinamento, uma coisa que ele queria que as pessoas compreendessem, que as pessoas soubessem, tá? E como ele fazia isso? Jesus fazia uso das parábolas para esclarecer melhor seus ensinamentos, mediante a comparação com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. Então ele montava essas histórias a partir daquilo que as pessoas conheciam, do seu dia a dia, dos seus costumes, dos seus atos. Ele montava uma história e dentro dessa história ele incluía então um ensinamento moral importante para que as pessoas conhecessem. Então, isso são as parábolas. Nos evangelhos, Jesus tem mais de 50 parábolas. É claro que a gente conhece aquelas mais conhecidas, a parábola dos talentos, do bom samaritano, né, do filho pródigo, são as mais conhecidas, mas na verdade tem pequenas outras histórias, são mais de 50 histórias que Jesus contava, as chamadas parábolas. Então parábolas são isso, são histórias que Jesus narrava, que ele criava, colocando ali um ensinamento importante para que se conhecesse. Um dia perguntaram os discípulos Jesus, aliás, uma coisa muito boa, eles gostavam de perguntar, né? Isso, eles aproveitaram bem a presença do mestre lá para fazer perguntas. Por que eles falam em parábolas? Perguntaram eles a Jesus. E Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado isso. Por isso eles falam em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem. Se Jesus fosse falar com o seu conhecimento, a sua maneira normal de falar, eles iam olhar, não iam entender, eles iam ver, não iam entender, eles iam ouvir, não iam entender. Então, para que eles pudessem ter uma chance melhor de entender, Jesus falava em parábolas, contava histórias, incluindo fatos, coisas cotidianas do dia a dia. Tá? Porque os discípulos, os apóstolos, Jesus falava como sempre, como qualquer um, não falava em parábolas para eles, porque eles estavam ali. Qualquer dúvida que eles tivessem sobre os ensinamentos do mestre, eles perguntavam a Jesus, era dado a eles, né, esse conhecimento, essa oportunidade de conhecer as coisas e ter as coisas explicadas, quando não muito entendidas, por Jesus, mas os outros não. Então, para facilitar a comunicação, Jesus usava parábolas. A parábola dos talentos, ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. O Evangelho segundo o Espiritismo não é como alguns irmãos por aí chamam, é a Bíblia dos Espíritas. Não é a Bíblia dos Espíritas. Os conteúdos evangélicos do Evangelho segundo o Espírito são os mesmos que estão na Bíblia, só que não está toda a Bíblia no Evangelho. Estão trechos da Bíblia explicados à luz da doutrina espírita, mostrando a concordância que existe entre o que Jesus falou e o que a doutrina espírita prega, mostrando a concordância total que existe entre a doutrina espírita e o que Jesus ensinou. Então é um livro bem legal de se ler, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque algumas passagens dos evangélicos que não ficam muito claras às vezes para a gente, ali temos a explicação. Ali a gente vai encontrar o porquê, ali a gente vai entender porquê. Às vezes Jesus fala de uma maneira assim que fica parecendo meio estranho na boca de Jesus, aquelas palavras, né? Se você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que não tem nada estranho. É que a gente precisa conhecer o Evangelho
o significado das palavras do Evangelho na época que for escrito, porque os costumes, os hábitos, a maneira de falar muda com o tempo, né? Então, não dá às vezes em algumas passagens dos Evangelhos diretamente da Bíblia para você ler e entender, você vai achar até meio estranho, mas estudando profundamente, sabendo o significado daquelas coisas na época em que foram ditas, fica mais fácil de entender. A parábola dos talentos, ela nos diz, conta a história, vocês conhecem, eu vou fazer um resumo. Um senhor muito rico, ele resolveu fazer uma viagem por um bom tempo. Então ele chamou 3 dos seus empregados, 3 dos seus servos, tá? Que ele julgava capaz, e deu a eles a guarda de uma grande quantidade de dinheiro, os chamados talentos. Os talentos. A um, julgando pela capacidade maior dele, de cuidar, de administrar, ele deu 5 talentos. A outro, 2 talentos, e a um terceiro, ele deu 1 talento. O talento, para que vocês tenham uma ideia, era um tipo de valor monetário, né, que ele varia muito. O talento existiu na antiguidade em vários lugares. Em cada lugar ele tinha um valor, um significado. Tá? Um dos valores, um dos significados que parece ser o mais próximo da época que Jesus e do lugar onde Jesus morou, é que um talento significava até 36 quilos de ouro. Um talento. Ou de prata. Então tinha talento de ouro e talento de prata. Olha, o cara recebeu 5 talentos, era muito dinheiro. O que recebeu 1 também era muito dinheiro. E deixou o senhor o talento com os seus servos e foi viajar. Passado um tempo, ele voltou. Um bom tempo, né? Ele voltou e chamou os servos para prestarem conta do que haviam feito com os talentos. O que tinha 5 se apresentou e disse: Senhor, me deste 5 talentos. Eu trabalhei, apliquei, mexi com eles e ganhei outros 5 talentos. Aqui estão teus 10 talentos. O Senhor ficou muito satisfeito com isso. Servo bom e fiel. Porque fosse fiel no pouco, olha pouco, 36 quilos vezes 5. Né? Fosse fiel no pouco, te darei a gerência de outras coisas maiores. Entra na felicidade do teu Senhor. Ou seja, vem partilhar comigo as posses que eu tenho. Chamou o segundo, que havia ganho 2 talentos, e ele disse: Senhor, me destes 2 talentos. Eu trabalhei, apliquei, me esforcei, ganhei mais 2 talentos. Aqui estão teus 4 talentos. E o Senhor igualmente ficou muito feliz e disse a ele: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, te darei a gerência de outras coisas maiores ainda. Entra na felicidade do teu Senhor. Ou seja, mais um que ele convidou a compartilhar a riqueza que ele tinha, os confortos que ele tinha. Aí veio o terceiro, que havia ganho 1 talento. E ele se apresentou e disse: Senhor, sei que és severo, sei que colhes onde não planta, e com medo de ti fui e enterrei o teu talento. Está aqui o teu talento. E devolveu o talento ao Senhor. Aí o Senhor disse: servo preguiçoso e infiel. Sabias que sou severo? Sabias que eu colho onde não planto? Por que então não destes o meu dinheiro aos banqueiros? Eu voltaria e receberia ele com juros. E foi corrido da casa do Senhor. Bom, as parábolas, os elementos da parábola guardam relação com a nossa vida. Era isso que Jesus queria. Então, o Senhor na parábola é Deus. É Deus. É Deus que dá a nós, os servos, os servidores, somos nós, os talentos. E que são os talentos? São as graças materiais e espirituais que recebemos de Deus, ou seja, tudo. Deus nos dá talentos espirituais, materiais, e como na parábola, um dia Deus vai pedir conta do que a gente fez com aquilo que Ele nos deu. Essa é a história, pegando os elementos da parábola e botando para a nossa vida diária. O Senhor é Deus,
Os servidores, os servos somos nós, e os talentos é tudo que Deus nos dá. Tudo que Deus nos dá. E como na história, um dia Deus vai pedir conta do que a gente fez com aquilo que Ele nos deu. O que Ele fez, que fizemos com os talentos que Ele nos deu. Então vocês compreenderam que por que é uma parábola? Ele pega conta uma história, e essa história tem a ver com o nosso dia a dia. Ele coloca um ensinamento que a gente tem que aprender. Então, como eles naquela época eram pessoas muito simples, muito humildes, Jesus contava umas histórias envolvendo histórias da época, coisas do dia a dia que eles conheciam para que eles entendessem melhor. Mesmo assim, muitos pode ser que não tivessem entendido. Olharam, mas não viram, ouviram e não entenderam nada. Mas eles não estão prejudicados, porque certamente eles haveriam de, mais tarde, reencarnar, voltar a uma nova vida, e certamente seria dada a eles a oportunidade de entrar novamente em contato com a parábola e terem alguém explicando para eles o que significava tudo aquilo. Os talentos que recebemos, como na parábola, também recebemos de Deus de acordo com as nossas capacidades e ou necessidades evolutivas. Lá o Senhor deu a cada servo a guarda de alguma coisa que ele sabia que eles podiam administrar, que eles tinham capacidade de administrar. Deus também. Deus não nos dá nada que a gente não tenha capacidade de administrar e não nos dá nada que nós não necessitemos. Algo que não seja necessário ao nosso crescimento evolutivo, ao nosso crescimento espiritual. E isso se realiza de acordo com a lei de causa e efeito que está lá no Evangelho de Mateus. A cada um será dado segundo as suas obras, e no livro Ação e Reação, bastante aprofundado, no livro do André Luiz, espírito que transmitiu o ensino através da psicografia de Chico Xavier. O que é a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito diz o seguinte: aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Se não nessa existência, numa próxima. Tivemos existências passadas, temos essa e vamos ter outras. Muitas coisas que a gente passa hoje, seja bom ou ruim, é em função do que a gente fez numa vida passada. E o que a gente está fazendo hoje vai refletir também numa vida futura. Se não ainda nessa vida, numa vida futura. É a lei de causa e efeito. Então nós recebemos de Deus os talentos, as coisas que nós precisamos de acordo com os nossos merecimentos, de acordo com a necessidade que temos de evoluir. Por exemplo, numa vida passada eu recebi muitos talentos financeiros. Eu era rico. O que eu fiz com a riqueza? Esbanjei, gastei com bobagem, fiz todas as besteiras. Botei talento fora. Aí nessa vida eu vou nascer com o dinheirinho contadinho. Para quê? Para mim aprender a valorizar o dinheiro. Talvez numa outra vida, então, quando eu aprender a valorizar o dinheiro, quando eu souber o valor do dinheiro, talvez eu venha com um pouquinho mais, porque eu aprendi a valorizar o dinheiro. E isso que é a lei de causa e efeito. A gente colhe aquilo que plantou. Planta o bem, colhe o bem, planta o mal, vai colher o mal. Se não nessa, numa próxima vida. Então, por isso que às vezes a gente tem certas dificuldades nessa vida, por alguma coisa que a gente fez no passado. Então, a gente passa hoje por uma certa dificuldade para aprender a valorizar o certo, o correto e sair do errado. Então, tudo que a gente recebe de Deus tem a ver também, os talentos que recebemos, que ganhamos de Deus, tem a ver com essa lei de causa e efeito. Exemplo de talento. Talentão que a gente recebe é a vida. Todo mundo recebe um tempo de vida, de acordo com as suas necessidades, de acordo com do que ela precisa para o seu crescimento evolutivo, para fazer as coisas que tem que fazer. Todo mundo recebe esse talento, a vida, sem o qual a gente não estaria aqui, passando pelas provas, pelos aprendizados necessários, a gente não estaria aqui. Então, a vida é muito importante. Esse talento, como na parábola, ele pode ser dar lucro, mas também pode ser enterrado. Às vezes, a pessoa está numa vida em que ela produz, em que ela é uma pessoa útil, pratica o bem, a caridade, o amor ao próximo, enfim, ela é importante para a sociedade, onde ela está, para a família, onde ela está. Ela pode ter o seu talento da vida um pouquinho aumentado, porque precisa. Mas tem algumas pessoas que enterram o talento. Se drogam, bebe demais, fuma demais, come demais, enfim, não se cuida. Então, esse talento vida pode ser
abreviado também. Então, um talento bem interessante, né? A gente pode abreviar, mas pode também entrar numa moratória e ganhar um tempo a mais pela necessidade que a gente tem de completar muitas coisas que a gente começou e muitas coisas que são úteis para os outros. Outro talentão que a gente recebe é a família. A família é muito importante. A gente poderia passar aqui a noite toda falando sobre a importância da família, por que estamos na família, e a gente não esgotaria o assunto aí. Mas a família é muito importante. É na família que a gente vai vir para ajudar, é na família que a gente vai vir para ser ajudado, é na família que a gente vai vir para se harmonizar com as pessoas da família, por alguma razão que a gente não sabe. Então, ninguém está na família errada. Mas a minha família é complicada, aquele parente é assim, assado. Se harmonize com o seu parente, porque isso provavelmente é um dos objetivos de você estar naquela família. Tá? Então, se harmoniza com ele enquanto você está a caminho com ele. Se você não fizer isso agora, vai ter que fazer mais tarde, em outra existência. Então, existem várias razões para você estar na família. Você sempre está na família certa. A família do João, meu amigo, que é ótima, que é bacana. Verdade, é ótima, é bacana para ele, não para você. Você está na família que deve estar. Ninguém está na família errada. Então, atenção. Aquele parente que está complicado, aquele... Se harmonize com ele, se ajeite com ele, perdoa, pede perdão, enfim, faz o que for necessário para se harmonizar na sua família, com os seus parentes, porque se não for agora, vai ser noutra ocasião, de novo. Então, a gente está na família correta, na família certa. Outros talentos que a gente recebe são os filhos, né? Nem todo mundo, não está na programação reencarnatória de todo mundo ter filhos, né? Mas aqueles que têm recebem um talento importantíssimo. Os filhos não são nos dados, obviamente, para que a gente os encaminhe na vida, para que a gente os faça progredir e tudo aquilo que a gente já sabe da responsabilidade dos pais. Tá? E depois também vai nos ser cobrado, como tudo que recebemos de Deus vai ser cobrado. O que fizesse dos filhos que eu te dei? Né? Algumas pessoas se preocupam porque fazem tudo o que é possível, tudo, e às vezes a criação dos filhos não sai tanto como ela queria, o filho não age como ela gostaria. A nossa responsabilidade também tem seus limites. Eu tenho um filho, eu fiz tudo que era possível, tudo que está ao meu alcance, para que ele tivesse tudo de bom, que ele tivesse bom estudo, boa educação, que ele que ele tivesse uma educação religiosa, enfim, tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Mas, tal quanto nós, eles também têm uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, a nossa responsabilidade também é limitada pelo livre-arbítrio dele. Então, nós temos que garantir de fazer o nosso melhor pelos filhos. Mas eles têm responsabilidade também, porque eles têm livre-arbítrio. Chegará uma ocasião que eu não serei superior ao meu filho, não terei hierarquicamente poder de dirigir o meu filho. Ele tem livre-arbítrio. Então, agora, a gente tem que se certificar de que fizemos o melhor e estejamos tranquilos. Né? Tentando sempre ajudar, é claro, mas estejamos tranquilos. A nossa responsabilidade é limitada pelo livre-arbítrio dos filhos também. Gente, os valores, os talentões assim, bom para nós, não são coisas materiais, geralmente. Amizade, solidariedade, respeito, gratidão, família, lealdade, justiça, amor, tolerância, diálogo, essas coisas do bom comportamento é que são os bens reais que a gente vai levar conosco quando voltarmos ao mundo espiritual. A gente vai deixar casa, carro, dinheiro, essas coisas, fica tudo aí. Os talentos valorosos que vão nos acompanhar são os bens espirituais, os bens emocionais que a gente cultivou durante a nossa estada aqui. 2 talentos importantes, por exemplo. Profissão é um talento. Tem gente que tem uma profissão e exerce ela com todo amor, com todo carinho, fazendo sempre o melhor possível, são muito talentosos dentro das suas profissões. É um talento que Deus nos dá. Tem gente que na sua profissão é top, né? Lá em cima, mais que os outros. Talento, grande talento. Dinheiro também pode ser um talento que Deus nos dá também, mas é um talento perigosinho. Ele é uma provação. Deus às vezes dá
valores financeiros para as pessoas, não para testá-las. Tu vai ter recursos financeiros, Vanderlei. Vamos ver o que tu vai fazer. Tu vai gastar só contigo, tu vai ser egoísta, só pensar em ti, ou tu vai ajudar os outros também, ou tu vai ajudar a tua família e teus amigos, tu vai ser solidário com as pessoas que têm menos. Como é que tu vai ser? É uma prova. E é uma prova que pode nos afastar de Deus. Por quê? Porque assim, quando eu não tenho nada, quando os meus recursos são escassos, o que a gente faz normalmente? A gente vai orar a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, buscando, pedindo, rogando pelo aquilo que nos falta. Então tem essa tendência daquele que não tem buscar a ajuda de Deus, de Jesus, dos Espíritos. Aquele que não tem. Mas já quem tem não precisa pedir nada, aí tem um perigo de também não agradecer pelo que tem. Então a pessoa que tem muitos recursos financeiros, às vezes acaba por esquecer de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais. Não tendo o que pedir, também esquece de agradecer porque tem. E se afasta de Deus. Então, isso é um risco. Então, esse talento, digamos, ser uma faca de dois gumes. Pode ser muito bom para quem sabe usar, mas pode ser ruim também, porque às vezes pode fazer com que a gente se afaste de Deus. Outro tipo de talento artístico, talento acadêmico. A pessoa tira um curso, né, fez uma faculdade, tira um curso do Senai. Isso é um talento intelectual, profissional, né, que a gente recebe de Deus também. E como tudo, a gente deve saber ele render e se multiplicar. Aquele rapaz ali, atrás dele, aquele painel todo colorido, é o Romero Brito. Ele é um artista brasileiro, ele saiu do Recife aos 14 anos e hoje ele é radicado nos Estados Unidos. É um artista muito famoso, seus quadros, suas obras estão em vários museus. Ele tem uma loja própria dele em Los Angeles, onde ele vende suas obras e tal. Tem uma loja lá, nesse lugar onde ele tem, não é para qualquer um, ele tem. É um talento artístico muito grande, né? Muito grande. E são talentos que vão ser cobrados, quem quisesse também. Talento esportivo, isso eu gostaria de ter, mas na verdade, quando eu jogava futebol, não tinha não. Eu era muito ruinzinho. Esforçado, porém ruim. Né? Talento esportivo. Não é todo mundo que tem muita gente que vai jogar, vai ser atleta, isso, aquilo, mas não tem, obviamente, o talento de um Ronaldinho, né? Não tem. Tem muito esforço e pouco resultado, muita transpiração e pouca inspiração. Né? Por quê? Porque tem que ter talento, não basta treinar, tem que ter talento também para ajudar. Outro tipo de talento, mediunidade produtiva, né? Que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico, aquele que vê os espíritos, conversa com os espíritos, fala pelos espíritos, escreve pelos espíritos, a mediunidade produtiva, como o do Chico Xavier à esquerda. O Chico escreveu mais de 400 livros, psicografou, escreveu pelos espíritos, ou os espíritos escreveram através dele mais de 400 livros. É um talento mediúnico muito grande. Todos nós somos médicos, de pouquinho muito, todos nós somos médicos, todos nós temos, mais ou menos. O Chico tinha muito. Divaldo, ali à direita, tem o talento também da mediunidade, ele também psicografa, também vê, também fala com os espíritos, e tem o dom da oratória. Quem assistiu Divaldo Pereira Franco, uma palestra, é uma coisa muito linda, inesquecível. Eu tive a felicidade de assistir inúmeras palestras do Divaldo, tive a felicidade de 2 vezes poder almoçar com ele, assim, do lado dele. Do lado dele não, do lado dele sentou minha esposa, porque ela não daria essa chance para mim, né? Ela pegou o braço do homem e ficou ali, né? Mas ele é um cara sensacional. Divaldo, talento da oratória. Ninguém no Brasil, acho que no mundo fala, tem dom da oratória espírita como o Divaldo. São talentos. Bom, essa frase alguns irmãos poderão estranhar. Todos somos filhos de Deus. Ninguém tem dúvida disso, né? O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos. Aí começa. Para aí, Vanderlei.
Que história é essa que reparte igualmente? O problema é que é verdade. Mas como, Vanderlei? Uns nascem ricos, outros nascem pobres, uns nascem doentes, outros nascem sadios, um nasce aqui no Brasil, tranquilo, outros nascem lá onde tem terremoto, vulcão, não sei o quê. Todo mundo é diferente. Não, é que a gente se habitua a pensar em termos de uma existência, esta. Mas não é assim. A gente teve outras, como eu falei, tem essa e vai ter outras. Tantas quanto necessárias até atingirmos a evolução espiritual máxima, top. Né? Até um dia chegarmos à presença de Deus e conhecermos quem é Deus, não o que é Deus, que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Tá? E Deus nos dá oportunidades, chances, talentos iguais ao longo das nossas existências. Não é numa só existência. Então, Deus dá as mesmas oportunidades, as mesmas chances, distribui os talentos para todo mundo igualmente, mas não tudo numa vida. Então, como eu falei antes, eu posso ter sido rico numa vida passada, hoje eu não sou, talvez eu seja na outra. Deus vai me dar a oportunidade numa existência, não em todas as existências. E assim com todas as coisas, as oportunidades são iguais para todos, mas só que não tudo jogado numa existência só, elas são distribuídas ao longo das nossas existências. Os talentos recebidos são para serem usados em nosso benefício e em benefício do próximo. Então, o que Deus nos dá é para nosso benefício, para o benefício da nossa família, mas também uma percentagem, um pouco disso, para benefício do próximo. Agir assim é fazer o talento dar lucro, é fazer o talento crescer. Quando a gente faz isso, quando a gente recebe de Deus e se lembra do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então tudo que eu recebo de Deus, os talentos que eu recebo de Deus, seja eles de que tipo for, materiais, espirituais, enfim, eu tenho que dar um pouquinho, lembrar um pouquinho do meu próximo, Eu tenho que ser caridoso com o próximo também. Isso é fazer o talento crescer, dar lucro. Não é fazer isso aí, enterrando os talentos. Quando eu não faço isso, eu estou enterrando os talentos que Deus deu. Olha a senhora aquela ali. Ela comprou tanto que precisa de uma pessoa para carregar as sacolas dela. Às vezes uma pessoa assim não é capaz de dar R$1 para alguém que precisa. Uma pessoa assim não se lembra de colaborar com um quilinho de feijão, um quilinho de arroz, uma roupinha, um sapato, alguma coisa, enfim, que lhe sobra para o próximo. Isso é enterrar os talentos. Isso é fazer mau uso dos talentos que Deus deu. E isso vai ser cobrado depois. Quem que fizesse da fortuna que eu te dei? Aproveitou para ti, aproveitou para a tua família, ajudou os outros? Ah, não. Só vai ter que aprender uma lição. Na próxima tu vai vir com o dinheiro contado para aprender a valorizar o dinheiro e saber fazer bom uso dele. Lei de causa e efeito. Talento da oratória é aquele do centro ali. O cara às vezes conhece o Evangelho, sabe citar livros, capítulos, versos, tudo. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo blá 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 blá. E ele usa isso para o bem? Às vezes não. Tem o poder da oratória, de falar, de encantar as pessoas com a sua oratória. Ele usa para o bem? Não. Às vezes não. Às vezes ele usa para explorar as pessoas, para ganhar dinheiro em cima das pessoas, para usar aquilo para a sua vida pessoal, a sua influência, né? Para trazer benefício para si, para explorar as pessoas, ganhar dinheiro. E não vou entrar nesse assunto, porque senão vai ficar meio chato. Mas é assim, isso é mau uso do talento. Do talento do conhecimento espiritual, do talento da oratória. Aquela atleta correndo à direita ali, a moça era uma moça bonita, laureada, vários campeonatos, Olimpíadas, ganhou um monte de coisa. Um dia, ela foi pega no antidoping. Deus deu a ela talento esportivo. Durante um tempo ela usou bem. Depois ela resolveu se dopar. E aí ela enterrou o talento. Ela enganou seu treinador, ela enganou
as pessoas que torciam por ela, ele enganou os seus adversários, enfim, ela enganou todo mundo. E se enganou também, porque não é uma coisa boa que ela fez para ela mesma. Ela enterrou o talento que ela tinha recebido. Então é assim, a gente usa as coisas que Deus nos dá e tem que usar para o bem, fazer elas renderem. Vamos ver que não está passando aí. A todos será cobrado o que foi feito com os talentos recebidos. A gente tem falado isso desde o início, né? Palavras de Jesus. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se eu recebi muitos talentos, como na parábola, né? Recebeu 5, eu tenho que apresentar um resultado melhor também. Aquele que recebeu muito, seja talentos materiais, seja talentos espirituais, enfim, tudo que recebeu de Deus, vai ter que, quanto mais recebe de Deus, mais será cobrado. Mas eu terei responsabilidade em apresentar depois um resultado melhor do uso que eu fiz daquilo que eu recebi. Tá? Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade em fazer caridade, em dar, enfim, usar aquilo que receberam de Deus e pensam assim: eu recebi tão pouco, por que eu vou dar? Tem pessoas aí que são ricas e não dão nada. Engano. Muitas pessoas fazem caridade, pessoas de muito dinheiro, e eu conheço algumas, e não querem publicidade, dentro daquele princípio evangélico: não veja a tua mão esquerda o que faz a direita. Não querem promoção, não querem se mostrar, não querem produzir status na sociedade, querem só colaborar, sinceramente, dentro do princípio de amor a Deus e ao próximo. Tá? Existem muitas pessoas que são assim. Eu acho que esse meu coisinho aqui está... Bom, esses dois aí, ó. Aquele da esquerda, você sabe, nosso ídolo eterno, Ayrton Senna. Ele corria, ganhava, e a nossa alegria no domingo era ver ele ganhar. E ninguém ficava sabendo do que ele fazia com o dinheiro que ganhava. Depois que ele desencarnou, é que ficamos sabendo de tudo que ele já tinha feito, porque as pessoas, naquela vontade de elogiar, de agradecer por tudo que ele fez, começaram a se manifestar. Então a gente ficou sabendo que ele dava muita coisa, ele equipava hospitais com equipamentos de última geração, caríssimos, ele doava, e sem que ninguém soubesse, sem que a imprensa que o botava lá em cima também fizesse isso, porque ele não queria isso. Depois que ele desencarnou, então, os parentes fizeram uma fundação com o dinheiro que ele deixou, a Fundação Ayrton Senna. Você sabe que agora recebe publicidade do que a fundação faz, mas enquanto ele viveu, ele fazia tudo sem que as pessoas soubessem. Então não tem essa, porque eu tenho pouco, não posso fazer nada. Os ricos recebem, não fazem nada. À direita ali é o Bill Gates. O Bill Gates, vocês devem saber, do mundo da informática, né? É o dono da Microsoft. Ele, de cada 10 programas aí, 10 computadores, 9 ou 10 usam o programa Windows, que pertence à Microsoft, do Bill Gates. Até 2008, por aí, esse cara já tinha doado da sua fortuna pessoal 20 bilhões de dólares. Multipliquei por 5 para transformar isso aí em reais por baixo, né? 20 bilhões de dólares. E ele fundou, junto com um cara mais riquíssimo também, chamado Warren Buffett, uma fundação. O nome é The Give Pleasure, uma coisa assim. O que essa fundação faz? Ela recebe como associados somente bilionários. Olha, não é milionários, só bilionários, em dólares. Então, ali se associam a essa associação pessoas que se comprometem a doar depois do seu desencarne, depois do seu falecimento, pelo menos metade das suas fortunas. Metade. Aí vocês vão dizer, mas quem é o maluco que vai doar a sua fortuna? Bom, em 2007, 2008 tinha 35 malucos. Depois eu parei de contar, contava em 155. Hoje deve ser bem mais. E o Warren Buffett, o primeiro
sócio dele nessa campanha, ele diz que 1% do que eu tenho, eu vou conseguir viver da maneira como eu sempre vivi. Eu vou continuar morando na casa que eu moro, uma mansão que eu comprei com 28 anos de idade. Eu vou continuar tendo meu carro com motorista, meu avião particular. Eu vou viver como eu sempre vivi, 1%. Para que eu preciso de 99%? 1% dele é muito. Depois de um certo valor em dinheiro, você não vai conseguir nem gastar. Então o que você vai fazer com isso? Eles resolveram doar. E é o que eles estão fazendo. É o que eles estão fazendo. Só entra no grupinho quem tiver 1 bilhão. 1 bilhão para entrar. Porque é mais do que ser rico, né? Porque é 1 bilhão em dólares. Então não tem essa, gente, de que os ricos não dão. Não é por aí. Arrume outra desculpazinha. Alguma coisinha a gente pode dar, mesmo que seja pouquinho. A Madre Teresa de Calcutá dizia: se olhar à sua volta e observar os fardos que os outros estão carregando, vai perceber que a vida tem sido generosa com você. A gente se queixa, né? Porque eu não tenho nada, não posso ajudar, não sei o quê. Mas se a gente olhar, a gente vai ver que a gente tem talentos incríveis que Deus nos deu, que outros gostariam de ter e não tem. E Chico escreveu sobre isso. Olha o que Chico escreveu, vou ler ali que está maiorzinho. Uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Quanta gente não tem, né? Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Quantos estão aí à beira de desencarnar, né? Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter pais. Os orfanatos estão cheios de crianças, geralmente maiorzinhas, negras, que não tem quem as adote. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Quantos não enxergam? Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Eu tenho um cunhado que ele não ouve e, em consequência disso, também não fala muito bem. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam supérfluo, outros o necessário. Então veja que a gente tem ali muitos talentos importantes que a gente às vezes esquece. Como dizia um cara outro dia na internet, ele vivia numa casa de chão batido, mas era limpinho, a mãe dele vassourava aquilo limpinho. O colchão dele era de palha, mas o lençol era limpinho, ele contava. A panela lá em casa era de barro, mas ela fazia a melhor comida mineira do mundo. O pessoal achava que eu era pobre. Não era pobre, eu era rico. Eu só não tinha dinheiro. E assim nós somos. A gente é rico, gente. A gente só não tem dinheiro. Né? Isso aí. Esse irmão que vocês estão vendo, né? Não tem nada a ver com o que eu vou dizer. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento. Às vezes você vê uma pessoa assim, aqui na nossa região até é mais difícil, mas quem é de Porto Alegre, como eu, embora já vivo aqui há 45 anos, mas em Porto Alegre é muito comum. Isso aí você encontra em todas as esquinas, embaixo dos viadutos, pessoas assim. Às vezes você olha, Deus abandonou, coitado. Não. Às vezes ele teve muitos talentos. Deus deu casa, deu esposa, deu filhos, deu automóvel, deu um monte de coisa. Mas ele enterrou os talentos. Se deixou levar pelo jogo, se deixou levar pela bebida, pelos vícios e acabou nessa situação. Tá? Deus não deixa ninguém sem alguma coisa. Então, gente, se alguém te procurar é porque você tem. Normalmente quando as pessoas nos procuram por alguma coisa é porque elas veem em nós alguma coisa que diz, esse tem. Esse tem. Se alguém te procurar com frio é porque você tem o cobertor. E geralmente a gente tem. A gente tem lá em casa assim, cobertores para encarar um frio de 2 negativos, 3 negativos. Mas tem uma pilha assim, porque eu não sei porquê, eu acho que a gente pensa assim, que um dia o frio vai chegar a 50 negativo, então fica aquele monte de cobertor que a gente não usa.
gente tem às vezes. Se alguém te procurar com alegria, é porque você tem um sorriso acolhedor. Tem pessoas que estão sempre com a cara emburrada, sempre sisudo. Gente, ninguém aguenta um ser assim todo o tempo azedo. E quando a família cobra, pô, bota um sorriso aí, sorriso e tal, né, tal. Não, sou uma pessoa séria. Sisudo, carrancudo, mal-humorado não é sinal de seriedade. Tem muita gente que se veste na beca, fala que é uma beleza, parece uma pessoa séria. A gente sabe pelo noticiário que não é tão sério assim, né? Então, sorrisinho, nunca... Aí diz, Jesus nunca sorriu. O cara que falou isso, eu acho que não andou lendo o Evangelho, não. Eu duvido que Jesus, ao receber as crianças, deixar as crianças virem a mim, duvido que ele tenha recebido elas carrancudo. Deve ter abraçado elas com muito sorriso, com muito afeto. Então, vamos acolher as pessoas também. Quando alguém te procurar com lágrimas, é porque você tem o conforto. Conforte. Quando alguém te procurar com dor, é porque você tem a possibilidade de aliviá-la. Mesmo você não sendo médico, dentista, enfermeira, se a pessoa te procura com dor, você não pode fazer nada por você mesmo por ela, encaminhe a pessoa. Se alguém te procurar com palavras, é porque você tem a capacidade de ouvir. Capacidade de ouvir. Ouça as pessoas. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Às vezes a pessoa só desabafando, só falando com você, na cabeça dela já vem a ideia do que fazer para resolver o problema dela. Principalmente as mulheres são assim. Nós homens temos uma mania de atalhar a conversa da mulher e querer já dar uma solução. Deixa ela falar. Deixa ela falar, tenha capacidade. Tem muito curso de oratória por aí, vocês já viram isso? Curso de oratória, você quer, até no Espiritismo tem, às vezes, quando os cursos de oratória. Vocês já viram algum curso de escutatória? Não, mas é o que precisa, muitas vezes a gente precisa só escutar o próximo. Se alguém te procura com fome é porque você tem o alimento. Tá difícil. Se alguém te procura com desânimo, é porque você tem um estímulo. Estimule a pessoa, então, né? Se alguém te procurar com fantasias, é porque você tem a realidade. Às vezes a pessoa cria um sonho, uma utopia para a sua vida. Você tem que ajudar essa pessoa sem acabar com o sonho dela, mas fazer ela ver a realidade, fazer ela ver que ela vai ter que ir aos pouquinhos, passo a passo, que ela não pode dar um salto, porque a vida não dá saltos. Então, traga ela para a realidade, mas sem destruir o sonho da pessoa. Se alguém te procura com desespero, é porque você tem serenidade. Não se desesperem junto. Pessoas profissionais de saúde, eu sou cirurgião dentista, aposentado, agora as pessoas estão livres de mim. Pessoal de saúde aprende de Deus cedo uma coisa. A gente tem que ter, assim, não pode se desesperar com a pessoa. A pessoa chega a 6 anos no teu consultório, na tua clínica, desesperada com uma dor, mantenha-se calmo. Porque se a gente se desesperar junto, a gente não consegue ajudar. Então mantenhamos-nos calmos, serenos, para poder ajudar as pessoas. Não se envolvam, né, demais, assim, não se desesperem junto. Se alguém te procura com confiança, é porque você tem a segurança. Nossos filhos confiam em nós. Confiam em nós. Nossos filhos depositam toda a confiança em nós. Nós somos exemplos para os nossos filhos. Então não vamos trair essa confiança. Não vamos trair nosso filho, não vamos trair nossa esposa, não vamos trair nosso esposo. Nossos filhos confiam em nós. E uma coisa, ensina-o pelo seu agir. Porque você pode falar toneladas de coisa para os seus filhos. Às vezes entra aqui e sai aqui. Mas ele pode não prestar atenção no que você diz, mas ele vai prestar atenção naquilo que você faz. Isso vai ensinar. Ele vai aprender quando você achar que ele não está te vendo, pelas suas atitudes. Um dia eu estava falando com meu filho, era lá uma questão lá de namoradinha lá dele e tal. Ele não veio hoje, então eu posso falar. Ele está sempre comigo. E no fim da conversa ele diz assim: pai, o meu modelo é tu e a mãe. Então,
Gente, isso te joga assim numa responsabilidade, tu fica pensando, tu quer recapitular tudo que tu já fez, para ver se tu não fez uma besteira, porque tu é o modelo, pai. Tu e a mãe são os modelos para mim. Ele estava tendo problema com uma menina, porque ela tinha tudo, ela era rica. Ele saiu junto com ela porque o pai deu um carro e foi ajudar a menina a comprar um carro. Mas a menina não tratava bem seus pais. Não tratava bem seus pais. A menina queria comandar tudo, da música que eu ouvia no carro, ao local onde eles iam jantar. Eles diziam, mas não é isso, imagina, se eu caso com essa menina, eu estou ferrado. Ela não é como a minha mãe, não vai ser como os meus pais, eu quero uma vida como os meus pais têm. Né? Então a gente é modelo, gente. Quando você está fazendo uma comida lá para levar para aquela amiga que está doente, aquele amigo que está doente, ele vai olhar você fazendo isso, ele vai saber que isso é bom e isso é correto. Quando você está juntando as suas roupas, os seus alimentos, alguma coisa para doação, ele vai ver que isso aí é legal, que é bacana, que está correto. E você vai aprender. Então, não traia a confiança dos seus filhos. Ninguém chega até você por acaso e você também não procura ninguém por acaso. Em tudo há um propósito de Deus. O acaso não existe, gente. Em tudo há um propósito de Deus. Corresponda entregando o que esperam de você. Cuide para não frustrar quem te procura. Você não pode dar o que você não tem, nem amor. Porque se você não se ama, você não vai conseguir amar os outros, porque você não tem a experiência de amar. Mas aquilo que você tem, um pouquinho para os outros, tudo bem, né? Há uma responsabilidade imensurável nas mãos de quem é procurado. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, aquilo que você puder fazer quando alguém te procurar. Tudo que ao seu alcance. Ninguém pode dar o que não tem, né? Pode ser que você seja a sua maior esperança. Mais do que isso, talvez você seja a sua última esperança. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, para quem dá com alegria, para quem faz a caridade por amor ao próximo com alegria, fazer isso não é ruim nem é pesado. Tá? Isso é leve. Uma noite muito fria nos Estados Unidos, no mês de dezembro, lá em dezembro é frio e neva, bateu na porta de uma instituição católica 2 meninos, um com 10 anos e um carregando o irmãozinho dele nas costas, na cacunda. As roupas finíssimas, caindo uma neve. Aí o padre fez eles entrar e disse para o menino maior que carregava o irmão nas costas, largue ele no chão, ele está muito pesado para te carregar. E ele olhou o padre, segurando o menino e disse, ele não pesa, ele é meu irmão. Para quem faz a caridade com alegria, por amor ao próximo, isto não é um peso. A gente está fazendo pelos nossos irmãos. Tá, gente? É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito a atenção de vocês. E vamos fazer a nossa prece. Vou levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, quando muitos irmãos gostariam de estar e não puderam. Vamos agradecer pela vida que nos permite estar nessa terra, passando pelas provas, experiências, aprendizados necessários ao nosso crescimento espiritual. Vamos agradecer pelas coisas do dia a dia, por tudo que já temos e que frequentemente esquecemos de agradecer por elas. Vamos agradecer também. E vamos rogar a Deus, a Jesus, que possamos levar dessa casa hoje aquilo que aqui viemos buscar para nós, para os nossos parentes, amigos, entes queridos, de acordo com os nossos merecimentos. Que possamos retornar aos nossos lares melhores, mais fortalecidos, mais alegres do que quando de lá saímos. E que essa paz e harmonia dessa casa esteja sempre conosco no nosso dia a dia, por onde nós andarmos, no lar e fora dele. Que assim seja. Graças a Deus. Tudo.